Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre o caminho da arca. Então vamos ler o texto lá em 2 Samuel 6, do 1 ao 15, que diz assim: E tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Deus, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiú, filhos de Abinadab, guiavam o carro. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiú ia diante da arca, e Davi com toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com também de harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Naacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu em Uzá, e não contra Uzá, como diz em algumas bíblias aí. E feriu ali o Senhor, e morreu Uzá ali junto da arca. E Davi se contristou muito, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou o nome daquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom Geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom Geteu por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então vieram avisar a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros e cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam a arca, e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e som de trombetas. Então nós vamos falar sobre o caminho da arca. Abinadab vivia em uma montanha de Kiriat Jeraim, guardou a arca por 20 anos. Os filisteus, que tinham sido castigados por Deus com uma praga de ratos e hemorroides, mandaram a arca de volta para Jerusalém. E depois de 7 meses, está lá em 1 Samuel 5:6. Essa devolução foi feita com um sacrifício ordenado por Deus, pequenas hemorroidas e ratos de ouro. Daí a arca foi parar em Bet-Semes. O povo de lá recebeu a arca com curiosidade e, ignorando completamente as leis levíticas e sacerdotais, abriram a arca santa para olhar dentro dela. Deus feriu então mais de 50.000 homens dentre eles, para se fazer entendido. Os betsemitas, ao invés de se arrependerem e se prepararem para a tarefa de se comportarem com a arca de maneira adequada e apropriada, não, fizeram foi tratar de se livrar dela rapidamente. Chamaram os homens de Kiriat Jeraim e deram um presente de grego para eles. Já o pessoal de Kiriat era diferente. Abinadab foi consagrado por eles para ser o guardador da arca, e tudo com certeza dentro da mais perfeita conformidade, conforme a palavra de Deus. A arca ficou na casa dele, tranquila, por 20 anos. E é muito interessante que a arca tinha ficado na casa de Abinadab e nada de extraordinário tenha acontecido em 20 anos. Provavelmente Abinadab era só um guardador, era só um cuidador, ele só tomava conta da arca e mais nada. Então, nós vamos ver que a arca ficou fora dos domínios de Israel há mais ou menos 70 a 80 anos. E 20 anos na casa de Abinadab. Eliezer, filho de Abinadab, foi consagrado para guardar a arca, e seus filhos, Uzá e Aiô, foram escolhidos para transportarem de Kiriat Jeraim para Jerusalém, que distava mais ou menos 20 quilômetros, guiando os carros de boi. Davi estava tão ansioso por restaurar a arca do Senhor ao seu local de origem, que se esqueceu de todo o cerimonial que era necessário para transportar a arca. Colocaram então a arca num carro de bois, aí pé na estrada. Só que um dos bois lá pelas tantas dá um tropeção. A arca balança, vai cair. Uzá era a pessoa mais próxima da arca. Tinha com certeza crescido com a presença da arca em sua casa. 20 anos de experiência e convivência. Ele devia conhecer tudo a respeito da arca. Então, se prestarmos bem atenção aos fatos ocorridos, podemos verificar que foi o próprio Deus quem fez os bois tropeçarem.
E a intenção do Eterno era punir a Davi, não a Uzá. Porque Davi, sendo rei, não estava fazendo as coisas como deveriam ser feitas. Pois a arca só poderia ser transportada por mãos humanas, levadas pelas varas, que a transportavam e carregada nos ombros. Então Uzá, que conhecia tudo sobre a arca e todo o poder que ela continha, sabendo que se a arca realmente caísse no chão, todas as pessoas que estavam ali próximas iriam perecer, Uzá então toma a iniciativa de se antecipar e segurar a arca, para que a mesma não tombasse e matasse todas as pessoas que estavam ali presentes, incluindo a sua família, o rei Davi e toda a sua comitiva. Uzá não faltou com respeito e nem foi profano ao tocar na arca. Ele simplesmente resolveu se sacrificar, abrindo mão de sua vida para salvar uma multidão de pessoas. Então vejamos nesse episódio, aqui que o jovem Uzá estava prefigurando a Jesus Cristo, mas na frente, um justo dando a vida por um monte de pecadores. Então depois disso, o rei Davi, temendo, envia a arca do Senhor para a casa de Obed-Edom, para a casa de uma família pobre, um casal humilde que morava à beira da estrada. O que Davi e todo o povo não sabiam é que Deus tinha um plano na vida de Obed-Edom. Passaram-se 3 meses e chegou uma boa notícia aos ouvidos de Davi. Abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Então, nós vamos ver que a presença de Deus na casa de Obed-Edom, quando a arca, que é a presença de Deus, chega à casa de Aminadab, com o passar do tempo, ele e seus filhos se acostumaram com a presença da arca de Deus. E quando isso acontece, passaram a não dar mais o devido valor naquilo que é valioso e sem preço, a presença do Senhor, o Shekinah dele. Mas quando a arca chega na casa de Obed-Edom, ele valoriza a presença do Senhor, a Shekinah do Senhor, colocando ela em um local de destaque. Quando ele chegava de seus trabalhos, ele logo ia orar a Deus, ao Deus de Israel, diante da arca. E sempre que passava pela sua sala, lá estava ela, a presença de Deus bem no meio da sua sala. Havia uma grande reverência com o Shekinah do Senhor, na casa de Obed-Edom. Algo que não vemos hoje com tanta frequência no meio das igrejas que nós conhecemos. As igrejas que hoje se parecem com a casa de Abinadab, a maioria delas, a presença de Deus está lá, mas eles passam 20 anos sem perceber ou usufruir dos seus efeitos. Outras são como a casa de Obed-Edom, deleitam-se todo o tempo na presença do Senhor e prosperam, não por causa do seu trabalho, mas pela presença maravilhosa do Senhor. Vendo, pois, que havia uma reverência pelo Shekinah, ele começa a agir o Senhor começa a agir na casa de um escravo edomita, que era natural de Gade, e assim aconteceu durante 3 meses. A primeira bênção, a restauração do casamento de Obed-Edom. Foi lindo. Ele e sua esposa retomaram toda a sua vida sexual, toda a sua intimidade pela bênção do Senhor. A segunda bênção, a prosperidade material. 30 dias se passaram e no segundo mês, já com a vida sentimental restaurada, o Senhor passa a agir na vida física e material de Obed-Edom. Então, as coisas dele a cultura dele que era pouca, que era pobre, que não fornecia muito, passa tudo a gerar muito, a fornecer muito, prosperar muito, vinha a prosperidade na casa dele, a riqueza, porque a presença do Senhor estava lá. Então, eles estavam com a presença do Senhor, e porque aquela presença do Senhor que você conquista, ela não se acaba. Se você continuar, ela não se acaba. A terceira bênção de Obed-Edom, a restauração da honra e a vida espiritual. Aquele que era desfavorecido, agora é destacado. Aquele que era menor, agora está entre os maiores. O escravo foi abençoado, o pobre ficou rico. No terceiro mês, um amor extraordinário invadiu os corações de Obed-Edom e a sua esposa, pois eles não conseguiam mais sair de perto da arca do Senhor. E nesse momento, Deus começa a mudar a vida espiritual daquele casal. Hoje, as pessoas vão aos chamados cultos ao Senhor e ficam olhando o relógio, desejando ir embora. Não há mais amor pela presença do Senhor, nem pela palavra do Senhor. E o pior, saem dos cultos sem se lembrarem o que aconteceu lá dentro. E ainda pedem para que Deus derrame a sua Shekinah. Obed-Edom aprendeu a cultuar o Senhor e a ministrar ao Senhor, e sem ser um sacerdote. Então essa mensagem que eu quero deixar para você nesse dia, que você seja um sacerdote na presença do Senhor e busque a Shekinah do Senhor, busque a presença do Senhor, mesmo que as pessoas digam que não dá certo, não, busque a presença do Senhor para a sua vida, para a sua família, e você vai ver a sua vida restaurada, a sua família restaurada, tudo restaurado na sua casa, porque a presença do Senhor anda contigo. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.